Boa tarde, meu nome é Caio Mirabelli. Esta é mais uma aula de Ciências Políticas no curso de Mentoria Jurídica da OAB Rio. Para quem não me conhece, eu sou advogado, jornalista e atual presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro. A aula de hoje é sobre a República. O que é a República? A República é uma forma de governo. A palavra república vem do latim res publica, ou res publici, que significa coisa pública ou coisa do povo. A república tem características específicas. A primeira característica da república é a temporariedade. O que significa isso? A temporariedade significa que o representante eleito pelo povo tem um prazo de duração do seu mandato. A segunda característica da República é a eletividade. O que significa eletividade? O representante eleito pelo povo foi escolhido para exercer uma função específica. A terceira característica da República é a responsabilidade. Numa república, o representante eleito pelo povo é responsável e deve prestar conta das suas atividades políticas, seja para o povo ou seja para algum determinado órgão público de representação. Então, exemplo, o presidente da República ele tem que prestar contas ao povo, ele tem que prestar contas ao Congresso Nacional, ele deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Um governador tem que prestar contas ao povo, seu mandato, deve prestar contas à Assembleia Legislativa do Estado que ele governa e também deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado, o prefeito. O prefeito tem que prestar contas ao povo, tem que prestar contas à Câmara Municipal do município que ele é o prefeito, tem que prestar contas ao Tribunal de Contas no município. No Brasil, a República foi proclamada via levante militar. O Brasil vivia uma monarquia e os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, destituiu o monarca, que era Dom Pedro II, do poder. Esse levante militar extinguiu a monarquia no Brasil e implantou a República como forma de governo no Brasil. A proclamação da República no Brasil ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. O Brasil ele vivia a monarquia liderada por Dom Pedro II. A monarquia é uma forma de governo e a proclamação da República substituiu, tirou o líder, que era o monarca Dom Pedro II, e entrou o presidente, que era Marechal Deodoro da Fonseca, e trocou a forma de governo. Era monarquia, passou a ser república. A república é uma forma de governo em que o poder é do povo e é exercido através de representantes escolhidos em eleições para atuar só por um determinado tempo. E de tempos em tempos, o povo achar que os representantes eleitos não fizeram um bom trabalho, o próprio povo pode tirar do poder aqueles que não representaram seus interesses.
Vamos aprofundar a discussão. Se na monarquia o líder ele nasce na família real, o poder é transmitido de pai para filho via sangue, via descendência, e ele fica no poder até a sua morte ou abdicação, ou seja, não tem prazo específico para acabar o seu mandato. Já na República é diferente. Porque na República você não tem que nascer filho de monarca, você não tem que ser filho do rei, filho do príncipe, para ter um mandato e governar e estar no poder. Você tem que ser eleito pelo povo. A segunda característica que diferencia uma monarquia de uma república é que a monarquia, os lobbies não têm tanta força. O monarca chegou no poder porque ele é filho do monarca anterior e não porque era um grupo específico de pessoas o colocou no poder para suprir suas necessidades, vontades e desejos. Já na República, os lobbies podem acontecer. Então, você tem um grupo específico de pessoas que elege uma pessoa específica para ser deputada federal. Então, essa pessoa, ao tomar posse do cargo de deputada federal e exercer a função parlamentar, ela vai exercer a função parlamentar para beneficiar aquele grupo específico que elegeu ela, com o intuito de, no poder, essa pessoa suprir as vontades, desejos e interesses desse grupo específico. Então, a República ela pode ser contaminada por lobbies dentro do país, nacionais e também internacionais. E se é bom ou ruim? Depende. Depende. Ah, se um conselho profissional de médicos elege um médico deputado federal e ele, ao chegar no poder como deputado federal, criar leis que beneficiem os médicos, dando melhores salários e melhores condições de trabalho, esse lobby foi positivo. Foi positivo. Porque você valorizando uma categoria profissional específica, esses profissionais vão trabalhar melhor. E eles trabalhando melhor, a sociedade se beneficia. Mas se um lobby de empresas de produtos químicos, alimentícios, elege um deputado federal para que ele, ao ocupar o cargo de deputado federal e exercer a função legislativa, comece a criar leis que autorize a produção de produtos que fazem mal à saúde física e mental da população, esse lobby seria ruim. Então, é um caso muito complexo. É um caso muito complexo. A gente não pode, ah, de maneira simples, fechar o assunto. Ele requer uma reflexão. Por outro lado, na monarquia, dificilmente uma multinacional intervém no governo, mas pode intervir, porque nós temos casos de monarquias em países africanos ou até em ditaduras em países africanos, em que as multinacionais americanas, chinesas e europeias exploram a atividade econômica, mesmo com o monarca, mesmo com o ditador ali, sem precisar daquilo para se manter no poder ou estar no poder. Já na República, as multinacionais têm um poder fabuloso em eleger pessoas para cargos do poder legislativo e poder executivo para atender seus interesses. Mas a República não tem só lobby, a República tem uma coisa boa também. A República, o povo elege fulano de tal para ser o prefeito do município, e se o fulano de tal, como prefeito do município, fizer uma boa gestão, prover saúde, educação, moradia, infraestrutura,
provavelmente ele será reeleito no cargo de prefeito para exercer a função executiva. Mas, se esse mesmo fulano de tal que foi eleito prefeito do município fizer uma péssima gestão, não prover saúde, não prover educação, não prover infraestrutura, dificilmente ele se reelege para o cargo de prefeito. Isso a República permite a alternância de poder e premia o bom gestor que está no poder, eleito pelo povo, e pune o mau gestor que está no mesmo poder, também eleito pelo povo. Então são reflexões que eu faço aqui. Eu não gosto de fechar os assuntos. Eu não gosto de radicalismo. Eu gosto de provocar reflexões. Provocar o raciocínio das pessoas. Então, para finalizar, o Brasil já teve duas formas de governo. Então, ele já teve monarquia e ele tem a república, que dura até hoje. O Brasil já teve a experiência da monarquia com Dom João VI, foi o nosso primeiro monarca. Dom Pedro I, o segundo monarca que conquistou a independência do Brasil, tirando o Brasil do status de colônia portuguesa para um país independente. E tivemos Dom Pedro II, o terceiro monarca, o nosso último monarca, que fez até um belo governo, incentivou a cultura, a educação, desenvolveu a nossa marinha, desenvolveu também a nossa agricultura e pecuária, mas foi deposto do poder por um golpe de Estado que implantou a República como forma de governo no Brasil, tendo o Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro líder republicano, o nosso primeiro presidente, pode ser que sim, pode ser considerado um presidente, sim. E a República está aí até hoje. A República foi implantada 15 de novembro de 1889 e está desde 1889 no Brasil. E a República, por fim, permite que se elejam representantes do Poder Legislativo, do município, vereadores, dos estados, deputados estaduais, da União, deputados federais. E a República permite a eleição de chefes do Poder Executivo. Se for do município, o prefeito, se for dos estados, os governadores, e da União, o presidente da República. Então, encerro mais uma aula, um curso de mentoria jurídica da OAB Rio. Agradeço à presidente da OAB, Ana Tereza Basílio, pelo convite e oportunidade. Agradeço à doutora Thaís Fontes e toda a equipe dela de mentoria jurídica aqui na transmissão de mais uma aula. Muito obrigado a todos pela atenção. Sim. Doutor Caio? Oi?